Os trotskistas, eles têm uma retórica marxista. E em um certo nível, a retórica deles é muito semelhante à nossa, em um certo nível, tá? A questão é, quando você entra nas divergências, essas divergências são antagônicas. Então, pô, desculpa dizer, mas o Gustavo Machado é muito melhor. O Gustavo Machado trata o Capital como um processo sanguinário. E nesses termos, eu posso concordar ou discordar, e eu preciso responder. O que você fez com o Capital aqui foi colocar como se ele fosse uma grande conveniência, e você colocou como se o que você quisesse fazer não fosse realmente um processo de libertação, mas fosse, antes de tudo, um processo sobre o qual há um conjunto de decisões sobre a sociedade que realmente você decide o que é produtivo, você decide categorias gerais. Isso não foi o que a orientação marxista fez. Né? O capitalismo que a orientação marxista me narra é um capitalismo que eu tenho medo. O seu capitalismo foi um capitalismo cheio de poréns, né? É uma série de poréns, e esses poréns são justificativos na sua própria condição. Sei lá. Vou te dar um exemplo. Pede para uma pessoa do PSTU falar sobre países que tiveram experiências socialistas. Pede para eles falarem de Cuba, da Coreia, do Vietnã, da China, da União Soviética. Luiz Cortez, obrigado pelo sub. Pede para eles falarem disso, pra vocês verem. Porque aí vocês vão ver a giripoca piar. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu nunca tinha visto vídeos daquele orientação marxista, sabe? Aquele cara que gosta de xingar o Jones e o Humberto. E eu fui ver ontem porque eu queria ver vídeos de trotskistas, eu queria ver a retórica deles, né? E assim, uma coisa. Primeiro, aquele cara é extremamente inteligente. Extremamente inteligente, de verdade. Ele tem uma retórica muito boa, ele domina muito a documentação, ele realmente entende Marx, isso é fato. A questão é o seguinte, eu tava assistindo um vídeo dele, e ele fala assim, o Jones fala da Coreia e tal, ele tá reagindo ao Jones, né? E aí ele fala da Coreia, e aí o cara fala assim, eu não vou nem falar da Coreia, porque a Coreia é um país que tá em transição pra Idade Média. Bicho, vocês entendem? Você tá entendendo? Tipo, isso é de uma... Por isso que a gente fala que o trotskismo tá em função do imperialismo. Vocês entendem quando os marxistas-leninistas falam o trotskismo age em função do imperialismo? Principalmente o imperialismo estadunidense? É com esse tipo de coisa. Você falar, eu nem vou falar da Coreia. Que isso, pô, não fala isso não, pô. Foram literalmente os trotskistas que foram os principais responsáveis pela manutenção de uma posição isolacionista onde teve. Tem um livro da Traição da Direita Americana que, inclusive, tem um trecho significativo ali do... Esse livro a gente anda citando bastante, né? Tem que lançar logo esse livro aí para vocês terem em mão. E a gente tem em algum lugar mais fácil de mexer. Mas o próprio Hoffman elogia ali a forma geral que se organiza o argumento trotskista. Aqui, ó. Em grande medida foi seu desconfortável terceiro campo, a posição isolacionista sobre a guerra, que iniciou trotskistas líderes, como Marx, Schatman e James Brunner, no caminho para a cruzada anticomunista global posterior, e que levou o trotskista pacifista Dwight Magno da sua amarga oposição à campanha de Henry Wallace de 1948. E aqui embaixo, sobre a análise, lá embaixo sobre a análise, a análise foi usada primeiro para condenar 18 trotskistas para... Aqui, ó, a infame Lei Smith de 1940 foi usada primeiro para condenar 18 trotskistas de Minneapolis por conspiração, por defender a derrubada do governo, para ganhar de alegria do Partido Comunista, depois se mover no julgamento de rebeldia em massa contra a coleção de 26 profetários adolescentes de direito com a acusação de conspirar para causar subordinação. Os trotskistas sofrendo primeiro. E aqui embaixo, juntando-se com grande entusiasmo a essa campanha de difamação estava o Partido Comunista e seus aliados, desde a campanha de segurança coletiva da União Soviética, no final da década de 1930, novamente após o ataque nazista à Rússia, em 22 de junho de 1941. Antes e durante a guerra, os comunistas ficaram encantados em assumir seu recém-descoberto papel de superpatriotas americanos, proclamando que o comunismo é o anti-americanismo do século XX e que qualquer campanha por justiça social nos Estados Unidos deveria ficar em segundo plano em relação ao objetivo sagrado da vitória na guerra. A única exceção para os comunistas de papel foi seu período isolacionista, que novamente serviu a necessidade da União Soviética, durou desde a época do Pacto Stalin-Hitler, de agosto de 1939, até o ataque à Rússia, 2 anos depois. E aí, mais embaixo sobre a Rússia de novo. Aqui, em suma, chegamos à conclusão de que a análise mais astuta dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e do movimento comunista foi dos trotskistas. Longe de se expandir vigorosamente na Europa e na Ásia, Stalin havia se dedicado apenas à segurança nacional da União Soviética, tentado ao máximo afundar os movimentos comunistas mundiais em uma vã tentativa de apaziguar o agressor americano. Que Stalin queria apenas segurança nacional e a ausência de regimes antissoviéticos às fronteiras foi demonstrado pelos movimentos contrastantes na Polônia e na Finlândia. Na Polônia, o antissovietismo agressivo forçou Stalin a assumir o controle total. Na Finlândia, ao contrário, surgiu o grande estadista Brasiewicz, que impulsionou a política de aguerrismo conservador em casa, paz e amizade com a União Soviética nas relações exteriores. Nesse ponto, Stalin estava perfeitamente satisfeito de deixar a Finlândia em paz e retirar o exército soviético.
Contraste com as políticas uniformemente pacíficas e vitimistas da União Soviética, vimos os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial para substituir e ir além da Grã-Bretanha como a grande potência mundial do mundo, imperial do mundo, estacionando suas tropas em todos os lugares, podendo controlar e dominar nações e governos em todo o mundo. Durante anos, o também tentaram reverter o poder soviético na Europa Oriental, e sua política externa era particularmente dedicada a suprimir movimentos antirrevolucionários e pró-comunistas de todos os países do mundo subdesenvolvido. Vimos também que a União Soviética sempre pressionou pelo isolamento, que foram os EUA que resistiram a ele, particularmente os ameaçadores armas de destruição em massa da era nuclear. Não havia ameaça russa, ameaça à paz do mundo na Europa, na Ásia e todo o globo, era o Leviatã dos Estados Unidos. Durante anos, conservadores e libertários discutiram sobre as ameaças externas e internas à liberdade individual, como libertários e islamistas considerando o primeiro e conservadores no último e conservadores no primeiro. Mas agora nós, Leonard e eu, estávamos realmente libertados. As escamas caíram de nossos olhos e vimos que a ameaça externa também emanava de Washington, D.C. Leonard e eu agora éramos da bancada de esquerda, de fato, em política externa, mas ainda estávamos impacientes. Por que Sanders foi tão cuidadoso e não discutiu o imperialismo? Porque claramente favoreceu os EUA sobre a União Soviética. Agora não procuramos mais apenas um movimento isolacionista. Estava procurando um movimento anti-imperialista, um movimento que se concentrasse no Império Americano como uma grande ameaça à paz e, portanto, à liberdade do mundo. Esse movimento ainda não existia. Então você vê que... né? Mas, pelo menos, curioso.